Vai começar está gravando a partir de agora. Gente, o que eu falei antes, eu só mandei um abraço para vocês que não vieram à aula hoje, tá? Estou extremamente chateado. E o que eu falei antes vai cair na prova também. Portanto, estudem. Brincadeira. O que eu estava dizendo é que a condição de elegibilidade ela vai ser verificada no momento do protocolo. Então, eu protocolei, eu não, o partido, via de regra, fez o protocolo e consta condições de inelegibilidade, qual que vai ser o ato, aquilo que vai ser praticado pelo cartório eleitoral, pela Justiça Eleitoral? Será no sentido de indeferir, salvo se a parte, se o partido ou se o próprio candidato apresentarem condições que levantam essa inelegibilidade e ele está apto a receber voto. Ele está em condição de elegibilidade. Daqui, eu gostaria que nós debatêssemos sobre esses dois pontos aqui. Primeiro, questiona-se a natureza jurídica do ato de registrar candidatura. Parte da doutrina entende que seja puramente interno, assunto interna corporis. E outra parcela entende que tenha um cunho misto. Ele tem uma parte que é puramente administrativa e ele tem uma parte que indica a participação do público, do poder público, da justiça eleitoral. Então, pessoal, tem uma lógica maior e, consequentemente, uma interpretação mais correta essa segunda natureza jurídica. E falo mais, concordo, sem nenhum tipo de dúvida, que o processo de registro de candidatura, ele inicia-se com base no estatuto de cada partido. Ou seja, para poder ser candidato, eu preciso ser escolhido na convenção, e para ser escolhido na convenção, eu tenho que preencher os requisitos do estatuto. Ok, não discuto isso. Só que a partir do momento que o seu nome já foi aclamado, que a sua candidatura já foi aprovada, nós iniciamos um processo que é pegar a sua documentação e protocolar no cartório eleitoral. A partir daí, não tem mais nenhum tipo de relevância o assunto que foi tratado internamente. O assunto que foi tratado internamente encerrou-se a sua relevância no momento da aclamação do resultado da convenção. Somente aí. A partir daí, o que nós temos é a preponderância do ato público. É um processo judicial. É um processo judicial onde eu não tenho uma parte adversa. Esse é um processo judicial em que o que eu vou ter é isso daqui. Eu tenho esse candidato e esse candidato ele tem a sua vida política. É ele e a sua vida política que será apreciado. Não significa dizer que o Estado é a parte contrária, porque o Estado, ele simplesmente ele vai cumprir um checklist. Esse candidato aqui, ele tem as condições de elegibilidade? Tem. Ele, se for o caso, ele desincompatibilizou no prazo correto? Desincompatibilizou. Ele tem algum tipo de impedimento para esse cargo? Não, ele não tem nenhum tipo de impedimento. Bom dia. Não? Então... Hã? Não, o Luan não falou nada, não. Então, o que eu faço é um checklist. Feito esse checklist, se ele estiver ok, candidatura aprovada, segue o bonde. E se ele não tiver cumprido esse checklist, o que vai acontecer? Ele vai tomar bomba. A candidatura dele, durante o período que durar esse processo, ela permanecerá sub júdice. Então, isso vai ficar até que se transite em julgado. Lembra lá do começo da aula dos votos anuláveis, que é aquele voto que está em condição subjúdice, que você vota nele, e ele somente será validado se a candidatura tornar-se deferida? É aqui. Então, aqui, você protocola, a Amanda protocola o pedido o registro dela de candidatura. Ela teve o registro indeferido, e ela está recorrendo, e ela está recorrendo, e ela está recorrendo.
Se lá no final o resultado do processo dela não sair antes das eleições, o número destinado à Amanda será aceito, os votos que ela receber até que a sua candidatura seja deferida será considerado votos anuláveis, e após esse resultado do processo, ela tem ou não a validação dessa contagem de votos. É simples assim. Então, o registro, ele é um ato formal, que ele está previsto na legislação eleitoral, ele é a conclusão de um ato interno, que seria a convenção partidária. Então, se em algum momento vocês forem chamados a falar sobre a natureza jurídica do registro de candidatura, o entendimento dominante é de que ela possui um cunho misto. Ela não é puramente pública. E não é por quê? Não é porque se eu tenho a parte interna, eu não posso desconsiderá-la. E ela, ao mesmo tempo, ela não é puramente particular. Por que ela não é puramente particular? Porque eu tenho a parte em que encerra a parte administrativa e, a partir daí, eu começo a parte pública. Então, a sua natureza jurídica é mista. Eu tenho elementos de público e eu tenho elementos de privado. E um detalhe, pessoal, nós vamos ver, a partir da próxima aula, que é a ação de impugnação de registro de candidatura. Ela pode ser movida pela parte contrária? Sim, ela pode ser movida pela parte contrária. No entanto, nós temos a Lei Geral das Eleições, em seu artigo 11, que ele fala o seguinte, o artigo 11, parágrafo 10. A Justiça, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes que afetem, não, supervenientes ao registro, que afastem a inelegibilidade. Ou seja, vamos pegar uma condição que não seria mais simples. Vamos pensar que para poder ser vereador, ser prefeito, ser presidente, pegar o cargo mais alto, para não parecer como defesa. Eu, no momento do registro da candidatura, eu não tenho a idade para ser presidente, mas no momento da diplomação, eu tenho. Então, eu concorro com a minha idade, ainda que eu não tenha, naquele momento, a idade para assumir o cargo que eu estou pleiteando. Então, por esse artigo 11, o que fica claro é o seguinte: é dever do Estado, no momento do protocolo, analisar se aquela pessoa vai poder concorrer ou não. Se a pessoa tiver condições de disputar a eleição, tudo bem, segue o bonde. E se ela não tiver, o Estado tem que manifestar-se nesse sentido. No entanto, conforme preceitua a súmula 75 do TSE, embora seja um processo ex officio, a ampla defesa e o contraditório, ele tem que ser obrigatoriamente garantido sob pena de nulidade. E é isso que fala essa súmula 45 aqui. Deixa eu colocar o marca-texto, gente, porque essa canetinha aqui ficou horrível. A súmula 45, ela tem a seguinte redação: o Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23, inciso 15 do Código Eleitoral, resolve aprovar a proposta de edição do seguinte verbete de súmula: nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. O que essa súmula 45 fala? Candidato, você quer concorrer? Quero. Mas você sabe que eu, Estado, sou o detentor do monopólio jurisdicional e, analisando a sua situação, você não preenche os requisitos.
você não está elegível. Então, já que você não está elegível, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir o prazo para que você se defenda. E nesse prazo, se a sua defesa não for admitida, você será declarado, o seu registro será indeferido, e ou você recorre, ou então o partido substitui você nessa sua situação. Então, pessoal, as características gerais dessa fase do processo eleitoral são essas. A partir daí, nós vamos começar a estudar o registro de candidatura propriamente dito. Só para vocês entenderem, hoje nós vamos chegar até aqui nesse ponto. Na próxima aula, a gente vai iniciar a parte processual. Então, o que nós vamos compreender ao final desse semestre? Que o pedido de registro de candidatura é um ato voluntário do partido. O cartório eleitoral, na verdade, isso daqui está invertido, gente, desculpa. Esse daqui teria que estar aqui. A Justiça Eleitoral, ela publica o prazo para poder levar a efeito o registro de candidatura. A partir dessa publicação, eu tenho o pedido feito por cada partido e, em regra, o pedido será feito pelo partido. Nós vamos ver daqui a alguns slides que, caso o partido não faça e a Rafaela tenha sido escolhida na convenção, ela não vai perder a sua candidatura, ela vai poder concorrer. A gente vai entender como. Então, publicado esse edital, o partido vai, formula o pedido e protocola. A partir desse momento, o magistrado ele vai analisar a situação, abre-se o prazo de 5 dias para impugnação, e quem vai impugnar? Ministério Público ou os demais partidos políticos. A partir desse prazo, tendo ou não impugnação, o magistrado ele vai abrir um período de 3 dias de diligência. Passados esse prazo, o magistrado tem 3 dias para poder apresentar a sentença sobre esse registro de candidatura. Se o registro for indeferido ou deferido, cabe recurso ao TRE no prazo de 3 dias. Dessa decisão, cabe recurso ao TSE também no prazo de 3 dias. E, ao final disso tudo, ainda cabe recurso ao STF de 3 dias. Portanto, por que vocês acham que esse prazo recursal ele é tão enxuto? A razão é simples, pessoal. O pedido de registro vai até dia 15 de agosto. As eleições elas acontecem no primeiro final de semana de outubro. Então, o período que nós temos para poder receber, processar e julgar, ele vai de 15 de agosto até, vamos colocar aí, dia 4 de outubro. Eu não posso, se eu entregar uma prestação jurisdicional após essa data, significa que a justiça não aconteceu da forma como deveria. Então, por isso que esses prazos, eles são enxugadíssimos. Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Não, tudo tranquilo? Então, passemos agora para a parte de formalidades. Como eu disse, o processo de registro de candidatura, ele é um ato formal. E ele é um ato formal por quê? Porque existe na lei uma previsão do rito que deverá ser seguido, sob pena do seu registro ser indeferido. Então, essa formalidade, nem uma palavra difícil, mas que quase não saiu, essa formalidade, ela acontece pelo meio eletrônico e, a partir do seu protocolo, ela fica disponível para quem queira consultar no registro de candidato. O Luan, que já trabalhou no cartório eleitoral, deve se lembrar do RCAND, do Candex. Tem um monte de sisteminha que o servidor trabalha e o profissional do direito também tem como acessar. Só para vocês entenderem,
é possível olhar a declaração de bens informadas à Justiça Eleitoral de todos os candidatos. Então, por exemplo, eu sei que a Beatriz é muito rica, tem casa na praia, tem rancho, tem um monte de coisa. Só que ela não colocou isso. Ela não colocou isso porque ou não está no nome dela, ou então ela está cometendo algum tipo de ilícito. O Túlio, que é muito fuçado, ele ele está em um outro partido, ele vai impugnar informando que a declaração de bens da Beatriz não está completa. Então, se não está completa, alguma coisa ela está tentando esconder. Então, por isso que é algo dotado de formalidade. Ele é público e, sendo público, todos terão acesso de forma irrestrita. Como eu havia dito para vocês, o protocolo ele é feito pelo partido. Então, como que acontece? O partido ele apresenta o DRAP, que significa que o partido está em regularidade, ou seja, a convenção aconteceu por quem poderia dirigir, a escolha aconteceu em conformidade ao estatuto e aqueles candidatos escolhidos em convenção, eles poderão concorrer ao pleito. Essa regularidade do DRAP, ela vincula a regularidade de todos os demais candidatos que estão ligados a ele. Ou seja, esse documento aqui, ele é de extrema relevância, porque se para ele for sim, todos os candidatos poderão concorrer. Se para ele for não, se ele for indeferido, os candidatos que estiverem constando nele serão todos os registros indeferidos também. Ou seja, a viabilidade da campanha eleitoral de todos os candidatos depende da regularidade do DRAP. DRAP irregular, candidatura irregular. A consequência é essa. E aqui, vocês já tiveram direito tributário, né? Estão tendo agora. Vocês já estudaram sobre obrigação principal e obrigação acessória? A gente está tendo direito financeiro agora, João Paulo. Pensem na obrigação. Me enganei, desculpa, professor, é financeiro. Né? Pensem na obrigação principal e obrigação acessória como se fosse uma árvore. O DRAP, ele é essa árvore. E os registros individuais, os registros de candidatura de cada candidato, são os frutos. Então, o que vai acontecer? Se eu não tenho essa árvore, eu terei os frutos? Não. Então, eu preciso que essa árvore esteja frondosa para ter os frutos. Então, se eu não tenho o DRAP, eu não tenho as consequências do DRAP. Simples assim. Por isso que eu falei para vocês, no direito tributário, talvez seja a matéria em que o objeto principal e o objeto acessório estejam mais separados. Objeto principal do registro de candidatura, o DRAP. Objeto acessório do registro de candidatura, o registro próprio de candidatura e o registro individual. Então, se a gente fosse fazer em grau de hierarquia, nós teríamos o DRAP e, vinculados a ele, nós teríamos o requerimento de registro de candidatura e nós teríamos também o requerimento de registro de candidatura individual. Um detalhe, esse daqui eu analiso o DRAP, que abrange a coletividade. Agora, para cada registro de candidatura, requerimento de registro de candidatura, eu tenho um processo diferente. Então, vamos pensar o seguinte, determinado partido lançou 25 requerimentos de registro de candidatura. Eu terei 25 processos distintos. Porém, esses 25 registros de candidatura estão ligados a um DRAP. Eu terei um julgamento do DRAP, que as consequências se estendem aos individuais, e eu terei 25 individuais que serão julgados após esse coletivo. Até aqui,
Ficou claro ou não? Alguma coisa eu preciso explicar novamente? Ok. Eu perguntei para vocês, eu dei um exemplo, se a Rafaela poderia participar da eleição, mesmo que o partido não enviasse o requerimento de registro de candidatura dela. A resposta é sim. Se a Rafaela foi escolhida em convenção, não há nada que a impeça de concorrer. Isso está onde? Isso está no artigo 11, no parágrafo 4º. Deixa eu abrir aqui. Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Ou seja, a Rafaela não vai candidatar pelo partido X. Aí o partido X é muito desorganizado. O que aconteceu? Eles lançaram os nomes de todos, menos o da Rafaela. Aí, a Justiça Eleitoral, para dar ciência para todo mundo, ela publica o nome de todos os candidatos que teve o protocolo. A Rafaela vai consultar, o nome dela não está lá. Ela vai ter que pedir para o partido, para que o partido peça para a Justiça Eleitoral? Não. Com base no artigo 11, parágrafo 4º, automaticamente, caiu aqui, mas eu já estou voltando, gente, era só o telefone. Meu pedestal aqui. O pior é que esse negócio aqui dá uma tonteira tão grande em quem está assistindo, espero que ninguém passe mal. Então, pessoal, até me perdi aqui. O registro de candidatura individual. Feito esse registro, ele supre todas as irregularidades por eventual não apresentação pelo partido. Tem os mesmos efeitos. E, como eu disse, para cada protocolo, para cada candidatura, um processo diferente. Então, não sei se o Luan chegou a trabalhar com isso lá no eleitoral. Na minha época, os processos eram físicos. Então, cada coligação, que na época era coligação, enviava os registros. Nós tínhamos que autuar processo por processo. Agora, vocês imaginam isso? Na época que eu trabalhei, o meu cartório, a 326, era o foro. E estudante de direito, sem formação nenhuma, quem fazia essa autuação? Eu e os demais estudantes de direito. Então, era um processo trabalhoso. Meu sonho era que tivesse uma alteração na lei para que tudo fosse condensado em uma coisa só. Todos. Que era só pegar, furar, colocar e deixar o juiz analisar. Mas não era assim que acontecia. Essa publicação desse edital, eu estou começando a achar que a ordem lá daquele fluxograma estava correta. Eu que me equivoquei. Porque antes tem a publicação. Eram 2 editais e eu coloquei só um. Mas, enfim, vai dar certo. Aqui, pessoal, deixa eu voltar para o marca-texto. Eu tenho, após o protocolo, a publicação dos candidatos registrados por cada partido. Essa publicação é interessante, isso que fala no Código Eleitoral. O artigo 97, ele fala o seguinte: protocolado o requerimento de registro, o presidente do tribunal ou juiz eleitoral, no caso de eleição municipal ou distrital, fará publicar imediatamente edital para ciência dos interessados. Agora, pessoal, eu pergunto para vocês o que viria a ser esse imediatamente após o protocolo. Se eu tenho que anexar, formar um auto, eu tenho que publicar quando esse auto estiver formado. Então, esse imediatamente não significa que vai ser tão logo ou no mesmo momento em que tenha acontecido o protocolo.
Via de regra, agora com o processo eletrônico, deve ser um pouco mais rápido. Via de regra, entende-se como um prazo aceitável aí os mesmos 3 dias. Tem entendido como um prazo aceitável. E se for mais do que isso? Se for mais do que isso, aí o que nós teremos é um exagero de prazo, podendo a parte que se sentir lesada pedir a devolução ou a dilação de prazo para aquilo que eventualmente precisasse provar. Certo? Então, dessa publicação de edital, o que eu tenho de relevante? Isso daqui. A partir desse prazo, a partir dessa publicação de edital, inicia-se o cômputo do prazo para poder fazer a impugnação. Professor, esse prazo inicia-se com quem? O prazo é comum. O prazo é comum. Ou seja, o candidato adversário, o partido adversário, eventual coligação majoritária adversário ou o próprio Ministério Público, eles têm o prazo de 5 dias. E isso tem a súmula 49 do TSE, que fala o seguinte: o prazo de 5 dias previsto no artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90 para o Ministério Público impugnar o registro, inicia-se com a publicação do edital, caso em que excepcionada a regra que determina a sua intimação pessoal. Então, ou seja, se nem o Ministério Público será pessoalmente intimado, significa dizer que, ao tomar conhecimento, esse prazo inicia-se para qualquer um que tenha elementos que levariam a um eventual indeferimento da candidatura. Certo? Essas diligências aqui. Eita, o mouse está mais louco que o Batman. Essas diligências, elas podem ser requeridas pela parte adversa ou elas podem ser feitas de ofício. O magistrado não teve requerimento, mas ele não está confiante de que aquilo está correto. Ele pode, de ofício, instaurar por ele mesmo as diligências necessárias para averiguar a situação. E olha isso daqui. Vamos supor que ninguém pediu o meu indeferimento. Ninguém pediu o meu indeferimento. Mas o magistrado, ainda assim, ele pediu para que eu comprovasse determinada certidão. Ninguém pediu o meu indeferimento. O magistrado pediu que eu comprovasse essa diligência, eu não comprovei. Mesmo sem ninguém pedir, como é um procedimento ex officio, o magistrado ele vai indeferir esse meu registro por ausência de documento indispensável. Ou seja, ainda que não tenha sido requerido por ninguém, se eu deixar de cumprir uma determinação do magistrado, da Justiça Eleitoral, eu entrarei em uma condição que levará ao meu indeferimento. Até aqui, perguntas ou está tudo tranquilo por enquanto? Ok. Aqui, pessoal, documentos essenciais. Isso daqui está onde? No artigo 11, parágrafo 1º da Lei Geral das Eleições. Aqui, eu vou dar um conselho para vocês, que sempre que vocês encontrarem em algum texto de lei o seguinte escrito, é rol taxativo. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. Aí eu tenho a cópia da ata da convenção, a autorização do candidato, prova de filiação, declaração de bens, cópia do título de eleitor, quitação eleitoral, CND, foto para a urna eletrônica, propostas, escolaridade e, se for o caso, prova da desincompatibilização.
Com relação a CNDs, pessoal, eu gostaria de ler para vocês o seguinte: a CND exigível será de acordo com o cargo que você pretende pleitear. Porque se você for pleitear um cargo municipal, automaticamente as exigências elas se diz respeito apenas ao município que você está pleiteando esse cargo. Agora, se for uma eleição estadual, ela tem que apresentar segurança suficiente para todo o estado. E se for uma eleição a nível nacional, tem que apresentar essa mesma negativa para fins nacionais. Então, STJ, certidão do STF, certidão negativa de débitos trabalhistas, qualquer que for a esfera que você pretenda concorrer. Eu quero concorrer a nível municipal. Então, você tem que ter uma certidão negativa que abranja aquele município. Eu quero concorrer a nível estadual. Então, você tem que ter uma certidão negativa com abrangência daquele estado que você está concorrendo. Então, isso daqui é um rol taxativo previsto no artigo 11, parágrafo 1º da Lei Geral das Eleições. Certo? Aqui, aspecto de formalidade, mas já propriamente do documento em si. Nós temos, na ausência do requerimento de registro de candidatura, o registro individual. Ele é feito de forma supletiva para corrigir uma omissão do partido. Ele tem um regulamento próprio, que é o artigo 11, parágrafo 4º, que nós já lemos, e ele deve ser feito nesse prazo. Professor, e se não acontecer nesse prazo? Decadência. Decaiu o direito dele de protocolar. Ele não atendeu o prazo dado pela lei. Simples assim. Candidatura nata. Alguém já ouviu falar isso? De candidatura nata? O que que é? Não, né? Aqui é o seguinte, vamos pensar que, da nossa turma aqui, o Túlio, ele já seja deputado estadual. Na próxima eleição, caso o Túlio queira sair novamente como deputado estadual, ele já tem esse direito. É isso que prevê o artigo 8º da Lei Geral das Eleições. O artigo 8º, ele fala o seguinte: aos detentores de mandato de deputado federal, estadual, distrital ou de vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Ou seja, se o Túlio já é deputado estadual, ele vai continuar com esse direito de candidatar-se a deputado estadual. Aí agora, vamos supor que a Beatriz ela tenha substituído um determinado deputado pelo período de um mês. Esse período de um mês confere a Beatriz esse direito à candidatura nata. Ou seja, o Túlio, que cumpriu os 4 anos, e a Beatriz, que cumpriu um mês, os dois têm direito a essa candidatura nata. Isso daqui, então, é o quê? É o direito daquele que detém algum cargo eletivo de concorrer às próximas eleições para o mesmo cargo. Professor, isso é justo? Vou me ater ao debate de que se isso é legal. Isso é legal. Se é justo, é uma outra conversa. O senso de justiça, ele tem, lógico, os aspectos genéricos, que nós somos compelidos a aceitar, mas agora o julgamento interno eu deixo para que cada um faça. Legal é. Número que cada partido vai poder lançar de candidato. Nós já falamos isso. Cada partido vai poder lançar até 150% do número de cargos disponíveis. Eu tenho 10 cadeiras na Câmara disponível. Quantos candidatos eu vou poder registrar? 15.
Então, cada partido pode registrar até 150% o número de cargos que se pretende concorrer. Acho que agora a gente vai entrar na parte de cota. Isso. Pessoal, muita atenção quando a gente fala dessa parte de cota. Essa parte de cota, ela fala que eu tenho que ter, no máximo, uma proporção 70-30. 70% de mulher, 30% de homem. 70% de homem, 30% de mulher. Eu não posso ter uma chapa puramente masculina ou uma chapa puramente feminina. Eu tenho que intercalar. Para não ficar jogado ao subjetivismo, essa proporção é fixada em lei. 70% de um sexo, 30% de outro. Eu vou substituir algum candidato. Tenho que manter essa proporção. Tive indeferido determinado registro de candidato. Tenho que manter essa proporção. Eu não posso ter 81-29. Nossa, gente, matemática é bom, né? Eu não posso ter 81-19. Eu não posso ter 71, aí sim, 29. Eu tenho que manter a proporção 70-30. Certo? Aqui é uma questão relevante. Isso acontece demais no período de campanha eleitoral. O partido custa arrumar os 30% do sexo feminino. Aí, essa mulher, ela abre mão de concorrer e ela faz o quê? Ela complica a situação, porque se uma mulher sair, ou o partido coloca outra mulher na situação que possa concorrer, ou ela tem que tirar a porcentagem de homens para permanecer os 70-30. E vocês não imaginam o impacto que isso causa no momento do cômputo dos votos. Porque o voto, o coeficiente partidário, ele é feito com a soma de todos. Então, se você perde uma mulher e perde, vamos colocar aí, 3 homens, você vai perder o voto de 4 candidatos. Então, além do prejuízo de ter que trocar um candidato, você ainda corre o risco de, perdendo eles, não ter chance de chegar no coeficiente partidário. Essa é uma questão muito importante. Por isso que eu coloquei, se puder trocar, eu mantenho a proporção. Se eu não puder trocar, eu perco aquela candidata e perco também aqueles que estavam com ela na média. Aspecto extremamente atual e extremamente necessário. A cada eleição que passa, nós temos um número maior de candidatos que não se enxergam no gênero em que nasceram. São os candidatos trans. Aqui, no artigo 10, parágrafo 3º, ele dispõe do seguinte: do número de vagas resultantes das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Tá. E os trans? Como que entram os trans nessa situação? Simples. Eles serão enquadrados no gênero que eles se encontram. Então, homens transgêneros, pessoal, eu não sei se esse é o termo correto. Eu li assim e repliquei. Caso alguém saiba que se isso está errado, por favor, me fale que eu faço questão de corrigir. Então, os homens transgêneros concorrerão na cota do sexo masculino e a mulher transgênero serão incluídas na cota feminina. Tá certo? Beleza. Então, nesse caso, o que a gente tem de concreto? Se a pessoa enxerga-se como homem, nada mais natural que concorra como homem.
Se a pessoa enxerga-se como mulher, nada mais natural que concorra como mulher. O que não pode é determinada pessoa que apresenta-se como homem, mas para ajudar o partido, concorra na vaga da cota feminina. Isso não pode, sob pena de ter o registro indeferido. Então, se a pessoa reconhece ou se manifesta como sendo trans, elas concorrerão na cota do gênero do qual enxergam-se. O entendimento é esse. Agora, nós chegamos em dois pontos extremamente polêmicos. Fraude, ou seja, candidaturas laranjas, e financiamento. Vocês devem ter acompanhado, e acredito que de maneira espantosa, a quantidade de candidaturas laranjas que nós tivemos nas últimas eleições. Pessoal, isso não é monopólio de um ou de outro partido. Aqui, o que nós temos é uma condição endêmica praticadas por, se não todos, a grande parte dos partidos. E isso acontece, deixa eu só voltar aqui. E isso acontece por quê? Porque o partido ele precisa preencher aquela cota de 70 a 30. A Amanda, ela não está nem aí para processo eleitoral. Ela nem quer concorrer. Mas só que o esposo da Amanda, ele é o presidente do partido. E se ele não lançar aquele número de candidatos, ele não vai ter nenhum eleito. Então, o que ele faz? Ele pega a Amanda, que já é filiada no partido dele, e fala, Amanda, você vai concorrer. Só que a Amanda ela não faz nada. A Amanda não pede voto, a Amanda nunca fez nada. Isso é uma condição que indica fraude. Se essa fraude for reconhecida, eu não vou invalidar, eu não vou indeferir, não é só a candidatura da Amanda, eu vou indeferir o DRAP. Por quê? Porque aquela convenção ela foi de fachada. E se ela foi uma convenção de fachada, além de prejudicar a Amanda, eu prejudico todos que estejam naquela situação. Então, nesse caso, essa é uma consequência que nós temos quando isso é descoberto antes da eleição. E se isso for descoberto depois das eleições? Se isso for descoberto depois das eleições, eu tenho uma condição de, se for o caso, implicar na perda de mandato. Ou seja, fraude implica no indeferimento se descoberto antes e na perda do cargo se descoberto depois. Muito cuidado. Eita, de novo caiu. Deixa eu voltar aqui, gente. Espero que vocês estejam me vendo. Meu suporte, ele está abrindo o bico, coitado. Está cansado já. Daqui a pouco eu vou dar aula segurando o telefone. Vou acabar isso aqui com bursite. Não, estou brincando. Se isso acontecer, eu compro outro suporte. Então, pessoal, o que eu estava falando para vocês é de que, independentemente do momento que isso seja descoberto, sempre acarretará em prejuízos à concorrência ou à diplomação. E se depois de diplomado, causa um prejuízo à manutenção do cargo. E agora, pessoal, para mim, o ponto mais injusto. Se eu tenho que manter a proporção 70-30, na utilização do fundo partidário, eu também tenho que manter a proporção 70-30. Então, 30% da cota do fundo partidário tem que ser para determinado gênero e 70% tem que ser para determinado gênero. Por que que isso tem que ser observado? Para que não haja um desequilíbrio na distribuição de receitas. Mas só que aqui tem um detalhe. Vamos supor
que nós tenhamos aqui vocês três, a Beatriz, a Amanda e a Rafaela, como candidatas. A Beatriz é candidata a suplente de senador e vocês duas são candidatas a deputadas federais. O partido ele tem que destinar 30% da sua cota para a candidatura de mulheres. Mas a sacanagem está que se a Beatriz for suplente de um homem, a parte dos 30% pode ser destinada à candidatura dela. Porque como a chapa é uma só, entende-se que, destinando essa verba para a chapa da Beatriz, eu estou favorecendo a Beatriz. Ainda que o candidato titular seja o Túlio. Ou seja, se o Túlio for o titular, a Beatriz for a suplente, eu posso pegar essa verba dos 30% e jogar na candidatura deles. Porque, como nós estudamos, eu não voto no Túlio, eu voto na chapa do Túlio. Então, esse financiamento, ele implica nessa proporção. No entanto, ele fecha os olhos e fala, onde tem mulher vai 30%, onde tem homem vai 70%, ou o inverso. Independentemente se esses 30% irão 25% para a candidatura de uma suplente, que diretamente favorecerá um homem. Professor, mas isso é constitucional? Isso é constitucional. Eu separei aqui essa ação declaratória de inconstitucionalidade julgada pelo STF, eu estava até com ela aberta aqui. Ela foi baixada em março do ano passado. Eu vou disponibilizar depois esses slides aqui e vocês vão ler novamente tudo isso que nós estamos falando. Essa ADI aqui, ela é muito bacana. Quem puder, leia. Aqui, pessoal, qual que é a consequência que a gente pode extrair? Que, querendo ou não, essa regra objetiva, ela pode retirar recursos de candidaturas proporcionais em nome de uma suplência em uma candidatura majoritária. Eis o aspecto da legalidade em que se pode debater a justiça. É legal? É legal. É justo? Para mim, não. Mas se é legal, o aspecto não existe nenhum tipo de ilegalidade, no caso do partido assumir uma postura contrária. Pessoal, e aqui nós chegamos no... Nossa, eu acho que está com comando de voz. Eu falei assim, aqui nós chegamos no último, ele já passou para o último. Então aqui nós chegamos no último slide, que são as vagas remanescentes. As vagas remanescentes, nós já estudamos na última aula, em que a convenção ela pode prever ou ela pode não prever. Caso ela preveja, se eu tenha que substituir, eu pego um daqueles nomes e coloco no lugar. Um detalhe. Esses dois aqui que eu destaquei. Sabe aquelas condições de elegibilidade, aquele rol taxativo? O substituto tem que ter. Sabe o prazo da desincompatibilização? O substituto também tem que ter. Professor, então quer dizer que você vai sair candidato. Só que o Túlio, ele é servidor público e ele tem que, caso queira concorrer, se desincompatibilizar no prazo de 4 meses. Mas, na convenção do partido, o Túlio não foi escolhido, ele ficou como suplente. Para ele poder entrar em uma vaga remanescente, ele tem que permanecer desincompatibilizado? Sim, ele tem que permanecer desincompatibilizado. E se ele não permanecer, ele não vai poder ser seu suplente. Vou ter que segurar, gente. Meu bendito suporte, ele realmente já era. Aqui. Agora já era mesmo. Se bem que... Aí, ó. Tem um suporte B. Então, pessoal, significa que esse suplente ele vai ter que preencher os mesmos requisitos que o titular preencheu. Ou seja, se o titular estava desincompatibilizado
E se a desincompatibilização ela é um requisito, a ausência dela implica na sua impossibilidade de tomar aquele lugar. E aqui nós temos substituição de candidatos. Eu tenho o candidato majoritário e o candidato proporcional. A regra geral é a do artigo 13, parágrafo 3º da Lei de Eleições, que fala o seguinte: é facultado ao partido substituir candidatos que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro, ou ainda tiver o seu registro indeferido ou cancelado. Parágrafo 3º. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Então, por essa regra, 20 dias por qualquer motivo. Após esses 20 dias, ou seja, faltando menos de 20 dias para a eleição, somente em caso de morte. Ou seja, eu quero sair, não quero mais ser candidato. Eu tenho até 20 dias para desistir. Se eu não desistir, aí eu não vou poder ter um substituto. Segunda hipótese, morri. Posso morrer no dia anterior à eleição. Se isso acontecer, serei substituído e o candidato que entrar no meu lugar, ele vai concorrer com a minha foto e com o meu número, porque não vai dar tempo de carregar a urna eletrônica com essa informação nova. Certo? E se por acaso acontecer a morte entre o primeiro e o segundo turno, sabe o que vai acontecer? Não substitui. Eu chamo o terceiro colocado. Então, ou o primeiro ou o segundo, aquele que morreu, ele sai, e o terceiro colocado, ele vai para o segundo turno. Então, não será substituído. Ele terá chamado aquele que estiver em terceiro lugar. E essa regra está onde? Essa regra está no artigo 77. Ela fala da eleição para presidente, mas aplica-se aos demais. A eleição do presidente e do vice-presidente realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. O que nos interessa aqui é o parágrafo 4º. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Ou seja, o primeiro lugar não pode? Não, chama o terceiro. Por quê? Porque o segundo lugar já está lá. O segundo lugar não pode? Não, então chama quem? Chama o terceiro. E como que funciona a substituição em candidatura proporcional? Em caso de candidatura proporcional, como não tem segundo turno, segue a regra do artigo 13, parágrafo 3º. Até 20 dias, qualquer motivo. Após esse prazo, somente em caso de morte. Pessoal, era isso que eu havia planejado para a aula de hoje. Agora é aquele momento em que eu fico aberto a perguntas e aguardo elas ansiosamente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Rafaela não, Amanda não. Beatriz, Túlio, alguma pergunta? Ô, João Paulo, na verdade Oi. eu queria te perguntar, mas é sobre a questão da avaliação. Você já definiu como é que vai ser nossa avaliação esse final de semestre? A gente já votou se ia ser vídeo ou questão? Acho que é para ser vídeo, né? É vídeo. Eu vou disponibilizar todos os trabalhos essa semana, todos. Ah, tá. Inclusive, eu até falei com o Túlio e com o Luan. Vocês vão receber os questionários semanais com as datas o prazo máximo para me entregarem. Então, vocês farão de acordo com o tempo de vocês e eu vou recebendo.
Aí a gente vê como que faz. Agora, o tema do vídeo, eu já vou disponibilizar essa semana ainda também, para vocês separarem por grupos. Tá ok. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Pessoal, então eu vou encerrar a gravação. Antes de encerrar a gravação, vou deixar um recado para aqueles alunos desertores que, caso assistam esse áudio, esse vídeo depois, se sintam extremamente envergonhados, porque eu fiquei extremamente chateado, aguardava todos vocês aqui comigo nesse momento, principalmente porque está acabando o semestre, eu só vou encontrar essa turma agora se tudo correr bem lá no estágio, no 10º período, e vocês estão perdendo um dia comigo. Fica aqui registrado o meu descontentamento, a minha tristeza, e a minha raiva não, porque eu gosto muito de vocês, mas a minha tristeza e esse meu sentimento triste. Certo, gente? Boa semana, vou parar a gravação aqui, mas vou agradecer, porque senão alguém fala que eu estou ameaçando. Pessoal, um abraço para todo mundo, até para quem não veio, que vai assistir depois. Uma excelente semana, fiquem todos com Deus, e qualquer coisa que vocês precisarem,